Começar então o assunto da aula de hoje, energia livre de Gibbs. Na verdade, vocês vão ver pela definição da energia livre, é muito parecido com a exergia. Só que o foco, o destino principal da aplicação, ou a vocação principal de aplicar a energia livre de Gibbs são os processos com reação química. Então, na aula de hoje, o que vai embasar, o que vai exemplificar a aplicação do conceito, ou dos conceitos por trás da energia livre de Gibbs, que, como eu disse, está muito próximo da exergia, né, do balanço exegético, análise exegética do processo, é o método Fischer-Tropsch, para a produção de combustíveis. Tá? Bom, na sequência, a motivação, ou tentando recapitular um pouquinho a última aula, como está mostrado aqui embaixo, quando a gente aplicou balanço exegético no processo de separação, nós vimos que é necessário importar trabalho. Eu tenho uma mistura de A mais B entrando aqui, eu saio com A e B separado, como o nível de desordem, o nível entrópico na saída é menor do que o nível entrópico na entrada, então é preciso importar trabalho. Nós quantificamos isso, nós fizemos toda uma análise, inclusive quando eu não tenho separação completa, como está mostrado aqui, mas para esse tipo de aplicação, o balanço exegético era bastante razoável, uma ferramenta poderosa, na verdade. Também é mais ou menos óbvio que se eu fizer o processo ao contrário, quer dizer, o processo de mistura, se eu entrar com uma mistura A e B, uma espécie A e uma espécie B separadas e produzo uma mistura, como o nível entrópico à direita é maior do que o nível da direita, quer dizer, eu permiti que o processo fluísse para o maior nível de desordem, então é bastante natural ter a exportação de energia, eventualmente. Tá? Então, o balanço exegético é uma ferramenta que trata bem esses dois casos aqui. Tá? Já quando eu tenho reação química no processo, então, digamos assim, eu tenho uma espécie A entrando, uma espécie B, e seja lá o que for que esteja acontecendo aqui, eu tenho uma reação química. Eu tenho uma terceira espécie, que poderia ser chamada de C aqui, mas que é, na verdade, a reação química de A com B. Então, os mesmos átomos que estão presentes em A e B vão estar em C aqui. Como é que é esse processo? Esse processo, bom, eu sei que pelas reações químicas elas podem ser endotérmicas ou exotérmicas, ou seja, eu posso exportar energia ou posso precisar importar energia. Mas como é que se aplica esses balanços, né, ou que são, na verdade, de primeira e segunda lei combinados, porque eu tenho um nível entrópico na entrada e um outro nível entrópico na saída. E no caso de reação química, até as espécies estão variando, a substância termodinâmica está variando. Nesse último caso aqui, é preciso importar energia ou não? Ou esse processo aqui ocorre naturalmente, se eu colocar num frasco, num reator, A misturado com B, vai dar C, ou simplesmente vai permanecer A com B, ou vai ter a substância C, mas vai ter um pouquinho de A também, vai ter um pouquinho de B. O que acontece quando eu tenho a possibilidade de fazer reação química no processo? Então aí é que entra a história da energia livre de Gibbs. Para ser um pouquinho mais específico com relação às reações químicas, tem um detalhe interessante, um exemplo interessante, que é a oxidação do nitrogênio. Por que isso aqui é importante? Todo processo de combustão, né, imagina uma caldeira de bagaço de cana, você tem água, então você tem oxigênio e nitrogênio, 76, 70 e poucos por cento em volume do ar é nitrogênio. Se ocorrer a oxidação do nitrogênio, eu vou formar óxidos de nitrogênio, NO ou NO2. O problema é que esses óxidos aqui são poluentes poderosíssimos. A CETESB tem níveis máximos de emissão permitidos que são bastante estreitos, então é difícil, é importante você controlar o seu processo de combustão para não violar esses limites, porque senão você está sujeito a multas que são muito pesadas. Então a gente sabe pela prática que a baixas temperaturas realmente o nitrogênio não reage com o oxigênio.
Isso é fácil. A nossa atmosfera é um exemplo disso, porque se reagisse naturalmente com o nitrogênio, então a nossa atmosfera não teria mais N2 e O2, teria NO. Então, na nossa atmosfera, baixa temperatura, continua na forma N2 ou O2. Isso aqui é a forma estável nessa temperatura. A altas temperaturas, é sabido, é observável experimentalmente, que de fato o nitrogênio reage, oxida né, é oxidado pelo oxigênio. Qualquer caldeira mal regulada, a temperatura está muito alta, né, é possível mensurar, é possível medir esse monóxido de nitrogênio na saída, na chaminé da caldeira. Tá? E é sabido também que a média das temperaturas, isso é interessante, que a média das temperaturas, na verdade, tem um pouco dos dois processos. Uma parte do nitrogênio não reage com o oxigênio e outra parte reage. Inclusive, essa figurinha intermediária aqui é já a motivação para o próximo assunto que vai entrar no curso aqui, que é o equilíbrio químico. Isso foi que a Patrícia já ensinou para vocês, mas na sequência, depois do equilíbrio químico, entra a parte de cinética química, porque o importante são as taxas, a que taxas isso daqui está ocorrendo. Então, essa figura intermediária aqui, essa médias temperaturas, é o mote para as aulas de equilíbrio químico e, no fim do curso, para a cinética química, que é importantíssimo para dimensionamento de reator, por exemplo. Como é que você dimensiona a câmara de combustão de uma caldeira ou de um motor de ignição por centelha, por exemplo? Você tem que saber, no mínimo, o dado fundamental de partida é o quanto tempo aquela reação química que você quer promover ocorre, quanto tempo precisa para que ela ocorra. Isso vai dar o tempo de residência do combustível mais comburente dentro da câmara de combustão, que define o tamanho da câmara de combustão, basicamente é isso. Bom, então essa daqui é a motivação. Né? Quem pensou nessas coisas, para variar, foi o Gibbs, lembra? Da aula de exegia, a gente estava trazendo as ideias do Gibbs em termos de trabalho útil, ou máximo trabalho útil que se poderia gerar a partir de uma substância. Esse raciocínio está bastante próximo do que a gente vai aplicar hoje aqui, só que agora de forma mais focada para as reações químicas mesmo. Então, o que o Gibbs estava preocupado era em medir a espontaneidade das reações químicas, ou seja, em que situação uma reação química é espontânea. Não necessariamente, ou não somente uma reação química, mas pode ser, por exemplo, o derretimento do gelo. Em que situação isso aí ocorre de forma espontânea? Porque a ideia e o link com a história do trabalho, da exegia, é que quando você permite que o processo ocorra na sua direção espontânea, então você não precisa gastar trabalho, gastar exegia. Quando você quer que o processo ocorra na direção não espontânea, né, quando você quer que a pasta de dente entre de novo no tubo, você vai ter que gastar trabalho, gastar exegia. Tá? Então, no caso de reações químicas, a palavra-chave aqui é espontaneidade. Isso é um conceito importante, mas é difícil de metrificar, porque espontaneidade é fácil de observar. Você coloca uma pedra de gelo em cima da frigideira, por exemplo, você vê que ela derrete espontaneamente. Tá? Quer dizer, num ambiente de alta temperatura, o gelo derrete. Isso é espontâneo. Agora, como atribuir um número? Isso aí é 10% espontâneo, é 100% espontâneo, 80% espontâneo? É isso que o Gibbs queria. Ou seja, ele queria definir uma variável que ele não batizou de energia de Gibbs, né? Isso aqui foi feito depois, mas que seria um potencial termodinâmico e que se anulasse quando o processo está em equilíbrio, ou seja, quando não é nem espontâneo nem não espontâneo, digamos assim. Então, esse potencial termodinâmico é o que a gente vai chamar de energia livre de Gibbs. E, assim como a exegia, tem vários nomes na literatura. Energia livre de Gibbs, que é o nome, o meu cabeamento aqui interno foi feito com energia livre de Gibbs, tá? Função de Gibbs, potencial de Gibbs, entalpia livre. Essa nomenclatura toda aqui, essa profusão de nomes, às vezes complica um pouquinho, mas o conceito é sempre o mesmo. Correto? Bom, vamos voltar para construir, porque a gente vai refazer os passos do Gibbs.
Vamos voltar no exemplo da oxidação do nitrogênio. Tá? Então, digamos que isso daqui esteja a uma certa temperatura e está ocorrendo essa oxidação. A gente sabe que por balanço de energia, isso aqui é a aplicação da primeira lei a essa reação química. Digamos que eu tenho um reator, está entrando N2 e O2, está saindo NO, nessa taxa molar aqui. Entra 1 de N2, 1 de O2, sai 2 de NO. Tá? São os coeficientes estequiométricos. Eu sei que se eu aplicar a primeira lei nisso, não tem trabalho, não está perdendo calor necessariamente, né? A aplicação da primeira lei leva no balanço entálpico, ou seja, o ΔH da reação é a soma das entalpias dos produtos menos as entalpias dos reagentes. Ponto final. Para a primeira lei, não faz diferença ter ou não reações químicas, desde que o balanço energético, a contabilidade energética, o inventário energético feche. Não pode ter pedalada energética aqui, digamos assim, né? A lei da responsabilidade energética. Tá? Mas desde que feche, tranquilo. Bom, no caso aqui da reação do nitrogênio com oxigênio, se a gente for atrás dos dados, eu tenho o quê? Lembra da definição de entalpia de formação? Esse slide aqui é só para lembrar a definição de entalpia de formação. Quando eu estou a uma certa temperatura de referência, as entalpias dos meus reagentes é, por definição, zero. Lembra, essa entalpia aqui é zero quando a espécie está na sua forma natural para aquela temperatura, para aquela pressão. Então, aqui nesse balanço, as entalpias do nitrogênio e do oxigênio são nulas e a entalpia do NO, se eu for lá na tabela, buscar esse valor na tabela, é 90,29 kJ por mol, vezes 2 aqui, porque tem 2 mols de monóxido de nitrogênio. Então, dá um balanço energético de mais 180,58. Ou seja, essa reação química, esse mais, significa o quê? Lembra da nossa convenção de calor e trabalho. Calor que entra no sistema é positivo. Então, positivo significa que a reação é endotérmica, ou seja, é preciso importar energia para que ela ocorra. Por quê? Porque o nível energético dos produtos é maior do que o nível energético dos reagentes. Então, essa energia precisa vir de algum lugar. E onde é que ela foi armazenada aqui nos produtos? Nas ligações químicas, que são capazes de armazenar mais energia. A ideia que está por trás disso daqui é o seguinte: quando o processo é endotérmico, digamos que ele tenha menos chance de ser espontâneo. Por quê? Porque precisa importar energia. Tá? Se o processo é exotérmico, digamos que ele tenha mais chance de ser espontâneo. Eu coloquei mais e menos entre aspas aqui porque ainda não estou quantificando. A ideia toda é construir um parâmetro de quantificação, uma variável para quantificar esse nível de espontaneidade. Tá? Mas é mais ou menos natural, uma conjectura, como está dito aqui, que quando o processo precisa importar energia, ele tenha menos chance de ser espontâneo. Agora, por que eu já não digo de cara? Falo, não, ele não é espontâneo se ele precisar importar energia. Porque essa energia pode vir, por exemplo, das próprias partículas, das próprias moléculas que estão reagindo. Por exemplo, esse N2 aqui pode estar a uma velocidade tão grande, uma temperatura, sua velocidade translacional, portanto, sua energia cinética translacional pode estar a uma velocidade tão grande, ou seja, tendo tanta energia cinética translacional, que essa energia é suficiente para acontecer essa reação química aqui. Tá? Então, essa energia que pode ser importada pode vir, né, da própria energia cinética, digamos assim, da partícula. Por isso que eu não sou taxativo aqui nessa afirmação. Tá? Mas vamos em frente aqui. Então, vamos analisar vários casos. Casos em que o processo é endotérmico e casos em que o processo é exotérmico. Vamos pegar um caso simples aqui, ó. Porque também não é só a questão de ser ou não endotérmico, eu tenho também o nível de desordem
depois de ocorrido o processo, porque, digamos assim, eu tenho ou não que importar energia e o produto final pode ou não estar no maior nível de desordem. Vocês vejam que, de fato, ou novamente, eu tenho que combinar a primeira com a segunda lei. Eu estou falando de inventário energético e estou falando também de nível de desordem. Por isso que essa nova variável vai acabar combinando as duas leis. Mas vamos imaginar um caso 1 aqui, ó. Então, o meu processo é exotérmico, o meu ΔH é negativo. Então, isso aqui é favorável, digamos assim, é favorável à espontaneidade do processo. E mais ainda, o meu nível de desordem aumenta. Então, é mais favorável ainda, né? Se o processo tem energia externa e ainda é possível que o nível de desordem seja maior, então é de se supor, a gente vai mostrar, né? É de se supor que esse processo seja altamente espontâneo. Imagina, por exemplo, essa situação aqui, duas moléculas. Essa primeira aqui, que é A, B e B, se chocando com uma outra molécula C e D. Tá? E nesse caso, a gente viu nas aulas acho que foi a segunda aula de entropia, lembra? Foram 3 aulas de entropia. Uma delas eu falei da entropia microscópica. Então, a entropia microscópica é simplesmente a quantidade de microestados possíveis. Nesse caso aqui, antes da reação eu tenho essa situação, depois da reação química eu posso ter, por exemplo, essa situação aqui. Né? Voltando no slide, eu tenho esse A no choque dessas duas partículas, ele fica solteiro aqui, né? O átomo C reage com o átomo B, forma uma molécula e sai aqui para cima, digamos, né? E, voltando aqui, o átomo D reage com outro átomo B, forma outra molécula e sai aqui, tá? Então, de fato, esse é uma situação exotérmica, digamos assim, está emitindo energia e a entropia aumentou. Por que a entropia aumentou? Porque eu tenho um maior número de partículas, portanto, um maior número de microestados possível. Só para fazer uma analogia, é como se fosse o choque entre dois carros, um crash test, né, com dois carros. São dois carros se chocando, voltando aqui, dois carros se chocando, e aí sobra pedaço de carro para todo lado. Tá? Então, essa analogia entre os carros é interessante aqui para a gente tirar as conclusões. Bom, nessa situação, é possível afirmar que é uma reação espontânea na direção indicada, né, a qualquer temperatura, ou seja, a velocidade, voltando aqui, essa velocidade aqui, translacional, não vai influir muito, porque desde que os carros se choquem, é muito provável que sobre pedaço de carro para todo lado. Tá? Com duas observações aqui. Menor a probabilidade das 3 moléculas se chocarem ao mesmo tempo para formar 2 moléculas no sentido inverso da reação. Ou seja, isso que eu coloquei aqui na direção indicada. Porque o que seria a reação inversa disso? 3 pedaços de carro se chocar para formar 2 carros, né? É muito menos provável isso acontecer, porque eles têm que se chocar na mesma posição e na orientação, né? na configuração certa, para essas ligações químicas aqui, né, se reordenarem. Uma outra observação, os produtos, no caso aqui as 3 moléculas, estão em um estado energético inferior ao dos reagentes, ou seja, é possível exportar energia, o processo é exotérmico. E essa energia que foi exportada pode servir de energia de ativação para outras moléculas reagirem, executar essa mesma reação, porque também eu nunca tenho só 3 moléculas no final, a partir de 2 no início. Né? Tem uma população muito grande de cada uma das moléculas. Tá? Bom, então, no caso 1, ΔH negativo e ΔS positivo, eu posso dizer que a reação é espontânea, a qualquer temperatura. Tá? Vamos ver um caso 2 aqui. No caso 2, eu vou continuar um processo exotérmico, ΔH negativo, porém, eu vou admitir que a entropia diminua, ou seja, o número de microestados é menor agora. Então, vamos pegar uma molécula, BB,
né, se chocando com um átomo A aqui. O choque ocorre, forma uma molécula ABC, perdão, ABC não, forma-se uma molécula ABB e energia exportada. Essa situação aqui tem um nível entrópico menor. Por quê? Porque tem uma menor quantidade de microestados. Tá? Então é como aquele crash test inverso, voltando à analogia, ou seja, partes do carro se chocam, né, e formam um carro direitinho. Então, digamos assim, o carro se choca com a sua roda e ela cai direitinho ali, e já os parafusos entram ali certinho e o carro sai montado. Isso aqui é altamente improvável, né? Nesse exemplo que eu estou dando. Porém, né, lembra, como você tem um número muito grande de partículas, moléculas, eventualmente algumas, a probabilidade é pequena, mas não é zero, vezes um número muito grande de partículas, então pode acontecer. Nesse caso, a gente vai dizer que o processo é condicionalmente espontâneo na direção indicada. Por quê? Vou aproveitar aqui a própria observação, né? A baixa temperatura favorece a espontaneidade. Voltando um slide aqui, digamos assim, eu tenho o carro se chocando com um pedaço de carro. Se esse choque é bem lento, né? Estou tentando fazer um choque bem lento, então há tempo, né, para que forme-se uma ligação aqui de A para B e de A para outra partícula B. Né? Porque lembra, essa ligação, esse traço que eu desenho, o que que é? São as trajetórias dos elétrons que estão aqui gravitando em torno do núcleo de B e que vai passar a gravitar em torno desse duplo núcleo aqui AB, né? Esses dois atratores. Então, a baixa temperatura isso pode até acontecer. Por quê? Porque tem tempo para aquele arranjo eletrônico acontecer, que é um arranjo complexo. Tá? Então, a baixa temperatura, esse processo pode ser espontâneo. E a alta temperatura, muito provavelmente, ele não será espontâneo. Por quê? Porque não tem tempo daquele arranjo eletrônico, aquelas nuvens de elétrons se arranjarem, se rearranjarem e formar essa partícula aqui com 3 átomos, né? Mesmo que a reação seja exotérmica. Tá? Então, nesse caso, a gente vai dizer que o processo é condicionalmente espontâneo na direção indicada. Essa história da direção é importante porque, digamos assim, o que não é espontâneo numa direção é espontâneo na direção inversa. E isso aqui é exatamente o último exemplo que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Então, nesse caso, ΔH negativo e ΔS negativo, a gente vai dizer que o processo é condicionalmente espontâneo. E aí vamos montar uma espécie de tabela de espontaneidade, com as várias combinações aqui de ΔH positivo e negativo e ΔS positivo e negativo. E eu não vou ficar esgotando todos os casos, não vou ficar fazendo moléculas aqui, se chocando com moléculas para cada um dos 4 casos. É fácil entender o raciocínio. E uma outra observação, eu estou seguindo por esse caminho, eu teria uma outra alternativa, que seria, por exemplo, definir a energia livre de Gibbs, seja energia livre de Gibbs dada pela seguinte forma. Põe a fórmula, explico para vocês as coisas e a gente parte direto para os exemplos para mostrar que tem sentido. Tá? Eu prefiro intuir, juntamente com vocês, a definição da energia livre de Gibbs. Ou seja, eu estou fazendo um esforço danado para que vocês tenham a ideia, né, do que é a energia livre de Gibbs. Tá? E essa tabela é fantástica para fazer isso. Então a gente tem aqui as 4 combinações possíveis de ΔH e ΔS, né, em termos de ser ou não exotérmico e em termos de terminar com mais ordem ou menos ordem no produto final. Então vamos lá. O primeiro caso que a gente vai analisar é um que a gente já viu, na verdade, né, que é o processo exotérmico e aumenta o nível de desordem. Nesse caso, o que vocês acham? É totalmente espontâneo ou incondicionalmente espontâneo, não importa a temperatura que isso ocorra. Tá? Vamos ver um outro caso. O caso endotérmico e menor desordem. O que vocês acham desse caso? Vamos pensar juntos. Dificilmente, porque ele tem que ocorrer 2 coisas.
você tem que importar energia, tem que vir energia de fora do processo, e o produto final tem que ter um nível entrópico menor, né? Então, assim, por duas razões esse processo não é espontâneo. Pelo fato de ser endotérmico e porque o nível de desordem é menor. Então, nesse caso, eu vou dizer que o processo é incondicionalmente não espontâneo. Ou seja, não há chance dele ser espontâneo. Imagina um faqueiro, né? Sabe o faqueiro? Que você tem a faca, a colher, o garfo nas gavetinhas ali. Então, se eu pegar esse faqueiro e jogar tudo para cima, nesse sentido, e aí cai tudo bagunçado na gaveta de novo, nesse sentido a reação é espontânea, né? Estava organizadinho, eu jogo tudo para cima, os talheres caem todos na gaveta, tudo bagunçado, nesse sentido é a reação espontânea. Agora, o contrário é possível. Eu tenho a gaveta com as facas e garfos todos misturados, jogo tudo para cima, aí cai as facas na gavetinha das facas, as colheres na gavetinha das colheres. Esse processo não é espontâneo, correto? Então, é essa situação aqui. Vamos ver mais uma outra aqui, ó. O processo ele é endotérmico, ele precisa de energia, porém eu posso permitir desordem no processo, no resultado final do processo. Então, esse caso, a gente viu que é espontâneo a altas temperaturas. Por quê? A altas temperaturas. Porque justamente essa energia necessária para o processo pode vir da energia translacional das partículas, ou seja, da sua temperatura. Por isso que esse processo é espontâneo a altas temperaturas, que é exatamente o exemplo que eu dei, né, do nitrogênio oxidando com oxigênio. Tá? E o processo agora exotérmico, com menor nível de desordem. Nesse caso é o contrário, foi exatamente o que a gente viu, né? Ele é espontâneo a baixas temperaturas. É como esse exemplo aqui, ó, do gelo e da água. Então, o gelo se transformar em água, seria o processo 1 aqui, ele é espontâneo a altas temperaturas, correto? Se eu colocar gelo a alta temperatura, ele espontaneamente se transforma em água. No sentido oposto, seria a água se transformar em gelo, é um processo espontâneo a baixas temperaturas. Se eu colocar água a baixa temperatura, ela se transforma em gelo espontaneamente. Mas essa tabela é importante, muito importante, que agora a gente vai propor uma fórmula para quantificar essa espontaneidade. E eu tenho nessa tabela os efeitos que eu quero que essa fórmula reproduza. Então, vamos começar com esta proposição. ΔG é a energia livre de Gibbs, o nome adotado, nas palavras do próprio Gibbs, o nome adotado para o potencial termodinâmico que se anula quando um processo alcança o equilíbrio. Além disso, ΔG, prospectivamente, é definida a partir de duas parcelas aditivas. Uma dependente exclusivamente da entalpia, é a função A de ΔH, e a outra parcela dependente da temperatura e da entropia, é a parcela B de T e ΔS. Além disso, a energia livre de Gibbs deve ser negativa, caso o sentido do processo seja espontâneo, como a esfera descer a rampa, ou, dizendo de outra forma, soltando a esfera, o sentido natural do processo é o de descer a rampa, liberando energia potencial, ou seja, os processos exotérmicos ou, mais genericamente, exoenergéticos. ΔG deve ser ainda positiva caso o sentido do processo não seja espontâneo, como neste caso, ao soltar a esfera, o processo de subir a rampa não ocorre espontaneamente. Isso pode ocorrer se houver uma fonte externa de energia, ou seja, o processo endotérmico ou endoenergético. E por fim, ΔG deve se anular caso o processo esteja em equilíbrio, como neste caso, em que, ao soltar a esfera, nada acontece e ela permanece parada. Seja como for, esta forma prospectiva deve satisfazer a tabela de espontaneidade que agora pode ser expressa em função de ΔG. Aqui,
para os processos exotérmicos cuja desordem aumenta, tínhamos os processos incondicionalmente espontâneos e, portanto, ΔG deve ser negativo para qualquer que seja a temperatura. Ao contrário, nesta outra posição da tabela, tínhamos os processos endotérmicos, com diminuição da desordem, que são incondicionalmente não espontâneos e, consequentemente, ΔG deve ser positivo independentemente da temperatura. Nestas outras posições, tínhamos os processos condicionalmente espontâneos. Aqui, os processos exotérmicos com diminuição da desordem, espontâneos somente a baixa temperatura, ou seja, ΔG resulta negativo para pequenos valores de T. E nesta outra posição da tabela, os processos endotérmicos com aumento da desordem, que são espontâneos somente a altas temperaturas, ou seja, ΔG deve ser negativo para grandes valores de T. Considerando todos esses aspectos, é possível constatar que a energia livre de Gibbs deve ter, de uma parte, o mesmo sinal que ΔH, porque os processos exotérmicos tendem a ser espontâneos. E, de outra parte, deve ter sinal contrário a ΔS, porque os processos que ocorrem com aumento do nível de desordem, ou seja, com ΔS positivo, também tendem a ser espontâneos. Fica então claro que na fórmula propositiva para ΔG, a parcela A de ΔH pode ser definida como sendo simplesmente igual a mais ΔH, enquanto que a parcela B de T e ΔS pode ser definida como sendo proporcional a menos ΔS multiplicado por alguma coisa. Isso é consistente com a tabela. Nesta posição, as duas parcelas de ΔG são negativas. ΔH é negativo e menos ΔS é negativo também, porque ΔS é positivo. Portanto, ΔG é negativo a qualquer temperatura e o processo é incondicionalmente espontâneo. Nesta outra posição, onde ΔH é positivo e ΔS é negativo, pelos mesmos argumentos, não há como o ΔG ser negativo e, portanto, o processo é incondicionalmente não espontâneo. Nestas outras posições, onde a espontaneidade é condicional, os sinais de ΔH e ΔS são opostos. A temperatura deve então influir de maneira que ΔG resulte negativa a altas temperaturas, aqui, e ΔG resulte negativa a baixas temperaturas nesta posição. Além disso, as unidades de ΔH e ΔS são diferentes e, portanto, não podem ser somadas diretamente. ΔH está em quilojoules, enquanto que ΔS está em quilojoules por Kelvin, por exemplo. Uma forma simples de levar tudo isso em conta é multiplicar ΔS pela temperatura. Com isso, temos para os processos condicionalmente espontâneos o seguinte. Aqui, onde ΔS é negativo, para haver espontaneidade, T deve ter um valor pequeno para que a parcela TΔS seja menor que a contribuição de ΔH, que é negativo. Aqui nesta outra posição, onde ΔS é positivo e ΔH é positivo, para haver espontaneidade, a temperatura deve ser alta para que TΔS seja maior em módulo que ΔH, de forma que o resultado final seja negativo. Por fim, podemos então definir a energia livre de Gibbs como sendo ΔG igual a ΔH menos TΔS, ou, genericamente, G igual a H menos T vezes S. É evidente que, sendo uma combinação de variáveis termodinâmicas, G também é uma variável termodinâmica, o que, entre outras propriedades, significa que G não depende do processo, se isotérmico, isobárico ou outro, mas somente do estado termodinâmico da substância. Portanto, juntamente com outra variável termodinâmica, como a pressão ou a temperatura, por exemplo, G pode ser usado para definir o estado termodinâmico de uma substância de trabalho. Agora, eu quero falar de uma aplicação. A combustão do monóxido de carbono.
Tá? Então eu quero saber se a reação CO mais O2, isso aqui é uma atmosfera, é espontâneo a geração de CO2, ou seja, a que temperatura, na verdade, isso aqui vai ser espontâneo. Pergunta, quanto que tem de CO na atmosfera? Quase zero, né? Ou tem ppbs, partes por bilhões. Então, o CO que aparece na atmosfera, na verdade, ele reage espontaneamente com o O2. Então, eu sei que a baixa temperatura, essa reação é espontânea. Por quê? Porque senão haveria muito CO na atmosfera. Então, esse é um aspecto, né, que a gente já sabe a priori que essa reação é natural, é espontânea a baixa temperatura. Mas não é essa a aplicação que eu estou visando. Na verdade, o CO, o monóxido de carbono, é um importante gás de síntese que a gente fala. O que é um gás de síntese? Gás de síntese, na verdade, é uma mistura de gases, principalmente CO e hidrogênio, H2, que você usa para fabricar várias outras coisas, vários outros produtos químicos. Gasolina, querosene, diesel. É o método Fischer-Tropsch, que é a última coisa que eu vou falar, o último slide eu vou falar do método Fischer-Tropsch. Então, você faz o seguinte, você, a partir de carvão ou biomassa, você produz CO, faz uma combustão incompleta daquela fonte de hidrocarbonetos e produz CO mais hidrogênio. Tem várias técnicas de fazer isso, não vem ao caso aqui. E aí, com esse CO mais H2, você pode construir outros hidrocarbonetos. Isso é importantíssimo, está tendo muita atenção hoje, né, com o fim da era do petróleo. O petróleo é um negócio incrível, ele já tem aquilo que a gente quer já está misturado lá, está prontinho, mas está misturado, você só tem o problema de separar. Por isso que eu falei nas primeiras aulas sobre separação e não sobre reação, né? Então, o problema que eu tenho é, se eu tenho CO e tiver hidrogênio, e tiver oxigênio naquela atmosfera, ele pode reagir. Então, na verdade, tem que colocar uma temperatura para garantir que o CO não reaja com o O2. Por quê? Porque eu quero usar o CO num outro processo mais à frente. Ok? Bom, então vamos considerar o seguinte, eu tenho CO em meio de O2 entrando numa câmara a uma temperatura Tφ. Tφ é a nossa temperatura de referência, 25 graus, por exemplo. Eu sei que esse processo é natural, forma CO2, e eu sei que ele é exotérmico. Se a gente fizer o balanço exegético, ou se a gente fizer o balanço de energia aqui, já vai dar um ΔH negativo. Depois, inclusive, eu vou colocar esse valor aqui. E eu quero, na verdade, fazer uma análise da espontaneidade dessa oxidação. Na verdade, eu quero fazer um gráfico. Quero fazer um gráfico. E ΔG da reação é em função da temperatura. Vamos pensar, primeiro, essa reação ocorrendo a uma certa temperatura φ aqui, ó, que é a temperatura de referência. Depois, eu vou propor que seja uma temperatura T genérica, e aí eu vou fazer a modelagem. Analisando isso de acordo com os conceitos que a gente tinha lá, o Gibbs, o que eu tenho? Eu tenho, digamos assim, uma molécula de CO se chocando com uma molécula de O2 e formando uma molécula de CO2. Que situação é essa? Uma situação de exotermia, ou seja, eu tenho exportação de energia térmica, no caso. Por quê? Porque eu sei que o nível energético aqui dos produtos é inferior ao nível energético dos reagentes. Então é exotérmico. Tá? Porém, como eu tenho um número menor de microestados, a minha entropia está diminuindo. Então esse aqui cai, voltando ali na tabela, cai nesse caso aqui, né? Que eu tenho reação exotérmica, porém um menor nível de desordem. Então eu já sei que isso é espontâneo a baixas temperaturas, que é o caso do CO presente na atmosfera. O problema todo é que eu não sei o que é baixo e o que é alto. Eu preciso dar um número para isso aí, baixo e alto, né? Mais e menos. Então eu quero mostrar que a energia livre de Gibbs permite fazer isso. Tá? Então esse é o caso. E essa energia, só repetindo, né? Ela pode ser proveniente, ela pode auxiliar na reação de outros pares de moléculas aí. Tá? Bom, de novo,
Vamos supor que a reação de oxidação ocorra a baixa temperatura. A temperatura de referência Tφ, são os nossos 25 graus, que em Kelvin é 298 Kelvin, já arredondando o ponto 15 ali. Por definição, para nós, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Tá? E eu vou aplicar duas coisas aqui, ó. Balanço entálpico e balanço entrópico. Tá? O balanço entálpico é a própria definição de entalpia de formação. Lembre-se da aula de entalpia de formação. Muito simples, né? Então, o ΔHφ é igual à soma ponderada dos ΔHs dos produtos menos a soma ponderada dos ΔHs dos reagentes. Quem está ponderando? Esses NK são os coeficientes estequiométricos se esses Hs forem entalpias molares. Então, isso aqui são as quantidades molares vezes as entalpias molares. A gente vai trabalhar assim porque é mais fácil aqui. E a mesma coisa para, digamos assim, a entropia de formação. Isso aqui é uma coisa que eu não dei uma aula especificamente sobre isso, mas é bastante óbvio, porque do mesmo jeito que eu defino entalpia de formação, é possível definir entropia de formação. Eu defino quais são as minhas condições padrão, meço a entropia antes, meço a entropia depois e defino como sendo a entropia de formação. E esses números têm tabelados aqui para a gente poder usar. Parênteses. Na aula de hoje, a gente vai fazer cálculos como se não precisássemos do REF próprio ou de coisa parecida. A gente só vai usar alguns dados aqui de entalpias de formação e calores específicos. Tudo que eu fizer hoje é possível fazer, por exemplo, com o REF próprio, sem precisar fazer todos aqueles cálculos. Tá? É até uma sugestão de exercício que eu deixo para vocês. Ok? Então, esse slide aqui é só para lembrar a definição de energia livre de Gibbs, que eu acabei de dar para vocês, a definição de entalpia de formação e, por inferência, por intuição, entropia de formação. Um outro parênteses, esse deformação significa quando você forma a espécie química, no caso. Então, é possível se definir entalpia de formação, energia interna de formação, exergia de formação, é só calcular o antes e o depois. É que entalpia é mais natural porque é diretamente mensurável medindo-se o calor trocado na reação química. Lembra, entalpia é o calor trocado à pressão constante. Bom, seguindo em frente aqui, para essa reação de oxidação do CO, eu tenho alguns dados tabelados aqui, que eu já estou colocando nesse slide para a gente usar. Então, as entalpias de formação do CO, menos 110,53 kJ por mol. Esse menos aqui, então, significa que o processo é exotérmico, quando eu formo o CO. Tá? A entalpia de formação do O2 é zero, por definição. Né? O O2 ele é estável, ele naturalmente ocorre a 25 graus, que é a condição física. E a entalpia de formação do CO2, menos 393,51 kJ por mol, também exotérmico. As entropias de formação estão aqui. Tá? Então, a entropia de formação do CO, 197,67. Aqui tem um detalhe com relação à unidade. Joule por mol Kelvin. Esse joule aqui é diferente desse quilojoule, depois vai aparecer uns 10 a menos 3 aí nas nossas contas para compatibilizar. Então, as três entropias de formação, isso aqui de novo é dado de tabela, né? Ou do REF próprio. E os calores específicos. O Cp do CO, Cp do O2, Cp do CO2. Com uma observação, isso aqui são valores médios, obviamente. Se a gente quisesse fazer um cálculo um pouquinho mais elaborado do que o que eu vou fazer hoje, bastaria pegar, por exemplo, os CPs, a variação do CP em função da temperatura. Para nós vamos supor que sejam gases ideais, gás ideal, o CP não depende, o CP é constante. Então, vamos pegar esses valores aqui. É que facilita um pouquinho a matemática da coisa, ok? Então, esses são dados tabelados de todas as espécies que eu tenho aqui. Em primeiro lugar, vamos fazer o balanço entálpico da reação. Lembrando que essa reação que a gente está estudando agora ocorre a Tφ, ocorre a 25 graus. Então, simplesmente, o ΔH igual
soma dos Hs dos produtos menos os ΔH dos reagentes. Para nós, aqui eu já estou colocando os valores numéricos, olha lá, é 1 vezes ΔH do CO2 menos 1 vezes o ΔH do CO mais meio vezes o ΔH do O2, de formação, né? A gente sabe que é zero no caso do O2. Então, fazendo as contas, eu já deixei pronto aqui, o ΔH Φ é menos 182,98 kJ, significando que realmente a reação é exotérmica. Perfeito. Aqui não tem muita dificuldade, porque está tudo ocorrendo a temperatura Φ, que é a própria temperatura das entalpias de formação aqui. Idem para a entropia, o balanço entrópico, a diferença de entropia da reação química. Então, somatório dos ΔS dos produtos menos somatório dos ΔS dos reagentes. Então, colocando os dados que eu tenho é 1 vezes o ΔS do CO2 menos 1 vezes o ΔS do CO mais meio vezes o ΔS do O2, fazendo as contas, então eu tenho esse segundo resultado numérico aqui. Esses dois resultados que eu estou destacando aqui, né, foram calculados para a gente usar logo em seguida aqui. Então isso aqui não tem nada demais, é só fazer conta. Atentem somente para o fato que aqui está em joule e não quilojoule. Bom, vamos calcular a energia livre de Gibbs disso daqui, já que eu tenho o ΔH e o ΔS. Então, o ΔG na condição Φ, que é a minha condição de referência, é igual a ΔH menos T∆S. ΔH acabei de calcular, ΔS idem. Então, fazendo as contas, eu tenho o quê? Menos 182,98 kJ, então isso daqui é o ΔH, menos 86,5 vezes 10 a menos 3 kJ Kelvin. Aqui o 10 a menos 3 é para acertar o joule. Aqui tem um kilojoule, mas está errado, né? Tá? E isso tudo multiplicado por 298 Kelvin, que é o 25 graus. Fazendo as contas, eu tenho que o ΔG é menos 157,203 kJ, valor negativo. Portanto, essa reação de fato é espontânea a 25 graus. Na verdade é negativo e muito negativo, né? Está longe do zero. Então, mostrando que a 25 graus, a probabilidade de você ter formação de CO2 a partir de CO é quase que 100%. Diria que na prática é 100%. Bom, tudo bem, isso daqui foi só para a gente aquecer os motores, porque não é isso que foi pedido. Eu quero saber o quê? Como é que varia a espontaneidade dessa reação em função da temperatura? Esse nosso reator, digamos que ele está a 25 graus, eu reajo, formo CO2, isso aqui libera energia, então eu tenho que exportar energia, posso fazer isso dentro de um calorímetro para manter a temperatura de 25 graus. Agora, e se for 1000 graus? E se for 800 graus? Ou a que temperatura esse processo deixa de ser espontâneo? Então vamos admitir agora que essa oxidação ocorra numa temperatura diferente da temperatura de referência Tφ. Tá? E aí as coisas se complicam um pouquinho. A gente vai usar a lei de Hess para poder fazer os cálculos. Então, o que eu tenho? Graficamente, eu tenho a reação ocorrendo a temperatura diferente Tφ, está aqui. CO mais meio de O2, dando CO2. Isso daqui libera uma certa quantidade de calor, que eu vou colocar um índice T aqui, um expoente T, para indicar que a temperatura é T. Só que eu não tenho isso calculado. O que eu tenho calculado é essa de baixo aqui. Quando a temperatura é igual a Tφ, essa reação aqui eu já calculei tudo. Eu já calculei o ΔH dessa reação, eu sei também o ΔS, sei também o ΔG, tudo a Tφ. Então, olha, agora presta muita atenção nesse raciocínio, que é a lei de Hess. Ao invés de calcular diretamente a reação aqui, ó, eu vou usar a lei de Hess, ou seja, eu vou usar um outro caminho para fazer essa mesma reação. Então esse caminho, fisicamente, é como se eu fizesse o seguinte, olha, tudo está a temperatura T, correto? Digamos que seja 1000 graus. Então eu vou colocar isso num reator,
ou melhor, vou colocar assim, antes de entrar no reator, está lá o CO a 1000 graus, o O2 a 1000 graus. Antes de fazer isso, eu vou resfriar tudo até a temperatura Tφ. Portanto, quando eu resfrio o CO de T até Tφ, eu tenho uma geração, eu tenho a exportação de uma certa quantidade de calor, que eu vou colocar delta aqui, simplesmente, tá? Idem para o oxigênio, então eu resfrio o oxigênio, removo o calor do oxigênio, para que tudo isso fique a 25 graus. Permito que a reação ocorra para formar CO, depois eu aqueço o CO até a temperatura T novamente. Entenderam? Então eu tenho 2 resfriamentos e 1 aquecimento. Por que isso não seria zero? Porque, digamos assim, os calores específicos estão variando. Porque eu tenho calor específico de CO, de O2 aqui no resfriamento, que é diferente do calor específico do CO2 no aquecimento. Correto? Entendeu? Então, em vez de fazer a reação nesse sentido, eu vou fazer a reação nesse sentido aqui. Aí fica fácil. Então, nesse sentido aqui, de T para Tφ, a reação depois volta ao aquecimento, eu tenho essa equação aqui. Ou seja, o ΔH da reação é o quê? Os resfriamentos e ou aquecimentos, mais o ΔH da reação a Tφ. Entenderam? É como se fossem parcelas energéticas. Eu removo uma certa quantidade de ΔCO aqui, removo o ΔO2, tenho a geração do ΔH da reação, depois eu gasto uma parcela de CO2 aqui para reaquecer tudo. Tá? Parênteses, eu só não escrevi ΔH do CO, ΔH do O2, porque depois o mesmo raciocínio vale para a entropia. Tá? O mesmo raciocínio vale para a entropia. Então esse delta ele vai ser entropia ou entalpia, dependendo da análise que a gente está fazendo. Aliás, ele vai ser positivo ou negativo, dependendo se é aquecimento ou resfriamento. Eu preciso que vocês tenham entendido o raciocínio aqui. Então vamos em frente. Então tá lá, né? A gente vai fazer um resfriamento virtual, permite a reação ocorrer a baixa temperatura e depois aquece. Para nós, os deltas de resfriamento e aquecimento, eu vou calcular de uma forma simplificada, porque eu estou supondo que os meus gases são gases ideais, um CP constante. Então, esse mais e menos que aparece aqui é simplesmente, se for aquecimento, lembra, calor que entra é positivo, então vou usar o sinal de mais. Se for resfriamento, calor que sai do sistema, por convenção, é negativo. Então, o mais e menos naquela fórmula, voltando aqui, ó, eu vou usar mais e menos nessa fórmula, nesse balanço, dependendo se for resfriamento ou aquecimento. E o ΔH do CO, do O2 ou do CO2, eu vou calcular como sendo integral de CP dt. O CP, no caso de ser constante, gases ideais, ele, como a gente diz em São Carlos, sai para fora da integral, fica integral de dt, que é simplesmente T menos Tφ. Tá claro? Então, esse ΔH aqui, olha, dessas espécies, eu vou calcular de forma simplificada. Por que eu estou fazendo assim? Porque eu preciso parametrizar em relação à temperatura. Se eu não quisesse usar isso daqui, quisesse ser um pouco mais exato, eu tinha 2 alternativas. Ou pegar um CP função da temperatura, que também não é difícil, ou usar as próprias funções do RefProc. Por exemplo, essa integração, essa integral aqui, ó, eu consigo fazer analiticamente e dar um resultado simples, dar um ΔT simplesmente, eu faço no Excel numericamente, por exemplo, linkando, né, o RefProc no Excel. Tá? Eu posso usar a regra do trapézio, qualquer coisa do tipo. Ok? Bom, então a fórmula nossa para calcular os ΔHs vai ser essa fórmula simplificada aqui. Vamos lá então. Agora fazer as contas. Ó. Essa parte que eu falei que, né, pode poluir um pouco aqui, um slide carregadão. Né? Então vamos lá. O ΔK, o CO, O2 e CO2. Então ele vai ser igual, o CP, né, do CO é o 29,14 joule por mol. Fazendo as contas, eu ponho menos 1 é o coeficiente estequiométrico, menos, porque é um resfriamento. Vamos lá.
vendo? O resfriamento é 1 CO e é um resfriamento, tá? Então aqui aparece 1 e menos porque é um resfriamento. Vezes 29,14, que é o CP, vezes o ΔT. E essa temperatura é desconhecida, né? Porque eu ainda não sei quanto que ela vai. Então T menos 298. Então, fazendo as continhas aqui, menos 29,14, T menos 298. Correto? Eu estou indo bem passo a passo, assim, que é para não perder. Depois eu acelero. Idem para o O2, então é menos, porque é um resfriamento, e meio, voltando aqui, tá vendo? É o coeficiente estequiométrico da reação, meio mol de O2, tá? Então, meio mol de O2, negativo, porque é um resfriamento. Fazendo as contas, eu tenho aqui 14,69 negativo, né? Vezes T menos 298. Idem para o CO2, destacando apenas que é positivo, porque é um reaquecimento. Então, 37,11, T menos 298. Colocando tudo no balanço aqui, olha, fazendo o balanço, então o calor da reação à temperatura T é igual aos dois resfriamentos, que aparece aqui, ó, menos 29,14, menos 14,69. Eu coloquei o 10 a menos 3 e o T menos 298 em evidência. Mais o calor da reação, que eu sei que é isso aqui, menos 182,98, é a exotérmica reação, mais o calor do aquecimento do CO2 até a temperatura T novamente. Então aparece aqui, ó, 37,11, 10 a menos 3 é para acertar a unidade, né? De joule para quilojoule. Ok? Então, simplificando isso daqui, eu tenho que o ΔH da reação, quando ela ocorre à temperatura T, é dado por essa fórmula aqui. Entenderam como eu cheguei nisso? Inclusive, se você colocar aqui T igual a 25 graus, ou 298, na verdade é fácil ver, porque 298 menos 298 zera todo esse termo aqui e dá o menos 182,98, que é exatamente o calor da reação a Tφ. Né? Voltando aqui, ó, que alguns fizeram carinhas de que... Entendeu? Acho que está aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, 182,98. Né? É o calor da reação a Tφ. Correto? Então agora a gente vai aplicar o mesmo raciocínio para a entropia. E lembrando, eu estou calculando o ΔH, vou calcular o ΔS da reação para quê? Para depois calcular o ΔG da reação. Então agora o mesmo raciocínio para a entropia. Então, ao invés de calcular a variação entrópica diretamente na equação, a temperatura T, que é diferente de Tφ, eu vou por baixo aqui, eu vou fazer os dois resfriamentos, promovo a reação e depois aqueço. E agora os deltas todos são de entropia. Tá? Aqui está escrito ΔH, mas eu estou pensando no ΔS da reação. Nesse caso, como é que calcula? Da mesma maneira, eu vou supor uma equação simplificada para o cálculo da entropia, da variação da entropia no processo de resfriamento, ou nos processos de resfriamento e no processo de aquecimento. Lembra da definição de entropia? Integral de ds sobre t. Perdão, integral de ΔQ sobre t. ΔQ, para nós, eu vou aproximar como sendo Cp dt. Eu quero que vocês pensem, por que eu fiz essa aproximação aqui? Esse Cp dt é o meu ΔQ da definição da entropia. Por que eu pude aproximar ΔQ por Cp dt? Porque, olha, esse processo de resfriamento, porque, eu não sei se vocês estão entendendo a pergunta, Cp dt, na verdade, Cp dt é igual, por definição, ao quê? A dH, variação de entalpia. Por que eu estou aproximando dH, ou por que eu estou igualando dH a ΔQ? Porque esse processo de resfriamento é feito a pressão constante. Só que assim, se isso aqui está a 1 bar, a temperatura T, e a temperatura Tφ também está a 1 bar,
Lembra, esse 1 bar é a pressão total, e eu estou falando da pressão da espécie K, que é o CO, o O2 ou o CO2. Olha, se a concentração molar não está variando, tanto faz estar AT ou ATφ, a concentração molar é a mesma, não é? Eu tenho 1 sobre 1,5, aqui em cima seria a concentração molar do CO, e aqui embaixo eu tenho 1 sobre 1,5. 1,5 porque é 1 mais meio, né? Então a concentração molar não varia, portanto as pressões parciais não variam. E se as pressões parciais não variam, o DH é igual, lembra, a variação de entalpia, o DH é igual a del Q, é o calor trocado à pressão constante. Por isso que eu estou fazendo essa hipótese aqui. E é bastante verossímil, porque de fato as concentrações molares não estão mudando aqui. Então, o nosso ΔS agora, estou preocupado em calcular a variação das entropias, é igual mais ou menos, né, se é aquecimento ou resfriamento, NK, que é a quantidade de mols, integral de Tφ até T, Cp sobre T dt. Cp para nós é constante, gasto perfeito. Integrando aqui, fica tudo mais ou menos NK CPK, Ln de T sobre Tφ. Tá? Perfeito, então ficou simples agora. Agora vamos fazer as contas todas, né? Para as 3 espécies do meu problema, CO, O2 e o CO2. Então eu vou um pouquinho mais rápido aqui, vou explicar só o CO, né? É menos porque é um resfriamento, 1 porque eu tenho 1 mol de CO2, 29,14 é o Cp do CO, está lá Ln de T sobre 298. Então está aqui o ΔS para o CO, o ΔS para o O2 e o ΔS para o CO2. E aí, fazendo aquele balanço, o ΔS total da reação é igual ao ΔS do CO, mais o ΔS do O2, mais o calor da reação, perdão, mais a variação da entropia da reação, mais o ΔCO2 no reaquecimento. Então, colocando todos os termos aqui, eu tenho menos 29,14, menos 14,69, os dois resfriamentos, mais 37,11, que é o reaquecimento do CO2, e já coloquei em evidência aqui o Ln de T sobre 298. E menos 86,5 é o ΔS à temperatura Tφ de referência. De novo, quando T igual a Tφ, 298 sobre 298 dá 1, Ln de 1 é 0, e eu tenho que o ΔS da reação é menos 86,5, que é o ΔS da reação a Tφ. Tá? Então agora eu tenho as duas coisas. Eu tenho o ΔH da reação a T, ocorrendo a T diferente de Tφ. Eu tenho o ΔS da reação ocorrendo nessa temperatura T. Tá? E agora eu vou calcular o ΔG. Então, ΔG, por definição, é igual a ΔH menos T ΔS. Aqui, né, aqui esse φ está errado. Aqui seria T. Tá? Então, o ΔG à temperatura T é igual ao ΔH à temperatura T menos T ΔS à temperatura T, e esses ΔHs e ΔS aqui eu já calculei. Né? Então, substituindo tudo o que eu tenho, eu vou ter, né, o menos 180,98 menos 672 10 a menos 3T, isso aqui é o ΔH da reação, menos T vezes o ΔS da reação, que está aqui, né? O menos 86, menos 672, Ln de T sobre 298 vezes 10 a menos 3. De novo, 10 a menos 3 é para acertar esse joule aqui, para ficar compatível com kJ. Estou calculando tudo em kJ. Tá? Então está aqui a fórmula que dá o ΔG em função do T. Então vamos traçar agora esse gráfico, que era o que eu queria fazer desde o início. Né? Então está aqui. Estou variando o T de 298 até, no caso aqui, 5.000. Tá? Então eu começo com um valor negativo próximo de 150. Quer ver? Eu vou voltar vários slides. Esse 150 era o valor
do ΔG quando a reação ocorria à temperatura ambiente, temperatura de 25 graus. Então, de fato, eu saio lá do meu ΔG φ, próximo a 150. Conforme eu aumento a temperatura, o ΔG vai se tornando cada vez menos negativo. Até que em 1958 graus, ΔG é aproximadamente zero. Acima dessa temperatura, então, ΔG é positivo. Então, nesse caso aqui, ó, essa temperatura limite é o 1958, ou seja, abaixo disso a reação é espontânea. Então, abaixo de 1958 graus a 1 atmosfera, você não deve encontrar CO, ou seja, se você colocar CO em presença do O2, ele vai acabar reagindo com o O2, e acima disso não. Acima de 1958 graus, o CO não reage espontaneamente com o O2. Pensa bem, por quê? Você coloca um combustível, você coloca gasolina e oxigênio e isso não reage? Por que não reage? Porque é aquela situação, né? Eu tenho que combinar duas moléculas, ou dois carros, digamos assim, num único carro. A alta temperatura, as velocidades translacionais dessas partículas são tão grandes que não dá tempo daquele arranjo eletrônico ou rearranjo eletrônico ocorrer para formar o CO2. Na verdade, a altas temperaturas é muito mais fácil ocorrer o contrário. Porque lembra, eu vou mudar a transparência, talvez vocês não percebam, mas aqui eu estou dizendo que a reação na direção indicada, CO mais meio de O2, dando o CO2 é espontânea a baixa temperatura. Mas eu podia estar falando da reação no sentido inverso. Então, eu posso dizer também o seguinte, que olha, a baixas temperaturas, a reação espontânea é nesse sentido aqui. CO mais O2 virando CO2. A altas temperaturas, a reação espontânea é a reação inversa, ou seja, CO2 dando CO mais O2. Então, a altas temperaturas, o CO2 se degenera, se desfaz. Agora, pensa bem, por que o CO2 vai se dividir em CO mais O2? A altas temperaturas. O que está acontecendo? Olha, é incrível isso. Você pega um recipiente, né, enche de CO2 e põe a 5.000 graus, dali a pouco você só vai ter o quê? Você só vai ter CO e O2. Então, como é que o CO2 está se desintegrando? Na verdade, os choques que acontecem é de CO2 com CO2. Então, uma molécula de CO2 se choca com outra molécula de CO2 e sobra pedaços de CO2 que se arranjam, né, em CO e O2. Tá claro? Então, essa história da espontaneidade ou não espontaneidade, ou principalmente no sentido inverso. Então, olha que interessante. Isso aqui, inclusive, é uma maneira de produzir CO e O2. Isso aqui é importante para essa aplicação aqui, que eu queria entrar um pouquinho no detalhe e que eu mencionei no começo da aula, que é a produção de, principalmente, combustíveis líquidos a partir de um insumo, uma fonte de carbono. Essa é uma aplicação extremamente importante para a produção de biocombustíveis. Você tem no mundo duas grandes rotas de produção de biocombustíveis. E lembre-se, os biocombustíveis são, na verdade, vetores energéticos para o setor de transporte. Não existe hoje um substituto possível para os combustíveis líquidos. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de célula combustível, carro elétrico, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar nisso, mas nada é economicamente viável ou tem escala suficiente para atender a demanda, né, e deslocar e desbancar os combustíveis líquidos. O problema é que esses combustíveis líquidos que estão aqui, primeiro, eles hoje são feitos a partir de petróleo, né, são feitos a partir de fontes não renováveis, e o segundo problema interessante é o conceito de drop-in, ou seja, esses combustíveis foram desenvolvidos a partir, na verdade, do petróleo, né? Gasolina, por exemplo,
não tem uma definição, assim, digamos, normalizada. Gasolina é tantos por cento de tal hidrocarboneto, mais tantos por cento. Não. Gasolina ela é definida a partir do processo. Se vocês forem lá na ANP e buscarem as normas técnicas do que é gasolina, gasolina automotiva, né? Aquilo que pode ser comercializado como gasolina, está dito assim: você pega petróleo, aquece a tanto, né? Baixa pressão de tanto. Então está definido o processo de obtenção daquilo que se batizou ser gasolina a partir de petróleo. Se você for olhar mesmo a gasolina, é uma mistura de mais de 100 hidrocarbonetos. E se você for ver o espectro desses hidrocarbonetos, varia dependendo da fonte, dependendo do tipo de petróleo. Se for petróleo da Arábia Saudita, é um tipo de gasolina. Se for petróleo da Venezuela, é outro tipo de gasolina. No entanto, termicamente, no motor, elas são bastante equivalentes, digamos assim. Então, o problema do drop-in, ou o conceito do drop-in, né? Quando eu falo drop-in, é o drop-in. Ou seja, esses novos combustíveis que a gente vai desenvolver a partir, por exemplo, de fontes renováveis, eles têm que substituir, sem problema nenhum, combustíveis que foram desenvolvidos a partir de petróleo. Então, ou seja, eu tenho que fabricar uma gasolina verde, um diesel verde. Quando eu falo verde, é porque ele é de fonte renovável. E quando eu falo diesel, por exemplo, ele tem que ter a mesma viscosidade do diesel, ele tem que ter o ponto de inflamação igual. Por quê? Porque ele tem que funcionar no motor que foi desenvolvido para óleo diesel, de petróleo mesmo. Então, para fabricar combustíveis líquidos, tem duas grandes rotas que estão sendo estudadas, testadas em maior ou menor escala, dependendo do país, né? O Brasil foi muito longe na área de etanol, na área de bioetanol. E etanol você pode fazer de carvão também, não tem problema nenhum, através do método Fischer-Tropsch. Então, como é que funciona esse método? Basicamente é o seguinte: você tem um reator de gaseificação, eu não vou entrar no caso agora, eu acho que tem uma aula em aberto que eu vou falar das rotas termoquímicas. Mas esse reator de gaseificação, ele é basicamente o seguinte: você tem uma fonte de carbono, pode ser carvão, aliás, foi desenvolvido para carvão. Você tem uma fonte de carvão, oxigênio, na verdade pobre em oxigênio, e água, vapor, na verdade, né? Vapor d'água. Então essa reação, carbono, água e oxigênio, você tem a produção do que se chama de gases de síntese aqui, ó. Gás de síntese, na verdade, é uma mistura de H2 e CO e alguns outros gases também, tá? E se chama gás de síntese por quê? Porque a partir desses gases, né, você consegue fabricar uma série de componentes aqui, mexendo na pressão, na temperatura, deslocando os pontos de equilíbrio. Essa reação de Fischer-Tropsch é mais ou menos essa daqui, ó. É uma das reações. Na verdade, Fischer-Tropsch é um conjunto de reações, mas a mais comum é essa: hidrogênio com CO, dando um hidrocarboneto, mais H2O. E esse H2O você recircula no processo aqui, tá? Então você não perde. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Antigamente, na época da Segunda Guerra, tinha os carros a gasogênio. Vocês já ouviram falar de gasogênio? Tá? Tinha aquele tancão atrás do carro que produzia, na verdade era um carro a gás, né? Mas era um método de gaseificação. Você queimava diretamente isso aqui no motor, ó. E a porcariada que vem junto, porque, por exemplo, se vier enxofre aqui, se for carvão, vem muito enxofre, e aí você não pode mandar o enxofre para cá, por causa da poluição, chuva ácida, né? Então você tem os processos de limpeza. O próprio CO2, você também não quer mandar ele para lá, então você remove ele aqui, tá? Então, o processo de gaseificação produz uma série de gases aqui. Na verdade, gaseificação é uma combustão incompleta, tá? A alta temperatura, justamente para você não ter a combustão completa do CO, né? Então você remove aquilo que você não quer, depois manda para o Fischer-Tropsch, e aí você produz uma série de insumos aqui, tá? Então tinha o tal do carro a gasogênio. Na verdade, vocês sabem, né? Hitler invadiu a União Soviética por causa do petróleo, tá? Por causa do petróleo. Por quê? Porque os combustíveis lá da máquina de guerra nazista era tudo
a partir de carvão. A Alemanha tinha muito carvão, tem muito carvão, né? Só que esse processo aqui é bem mais caro comparativamente assim, de refinar petróleo. É por isso que ele invadiu ali a União Soviética por causa dos campos de petróleo. Tá? Então isso tem uma importância brutal hoje, por quê? Porque é uma das alternativas de produzir combustíveis no plural a partir de biomassa. Então está voltando muito esse método Fischer-Tropsch, que era um negócio que foi fundamental para os nazistas, né? Ou para quem não tem como produzir gasolina a partir de petróleo, sei lá, está voltando agora, mas com outras fontes aqui. E é interessante que começou nos Estados Unidos e na Europa com um método duplo. Você queimava carvão e biomassa, tá? Queimava entre aspas, né? Na reação de gaseificação. Gaseificação é o nome de uma reação química, tá? Eu não coloquei aqui. Tá? Então, você queimava carvão com biomassa para aumentar a produção de gás de síntese, e aí agora eles estão tirando a entrada de carvão, né? Então, por exemplo, uma das coisas que vai desaparecer é o enxofre aqui. O enxofre é um composto muito característico do carvão. E outra observação importante aqui, tá vendo? Você tem que alimentar com oxigênio puro, ou seja, você não pode ter nitrogênio. Por isso que eu mostrei até, nem sei que aula foi, aquele processo de oxicombustão, né? Lembra? Aí eu tinha um processo de separação de oxigênio. E aí, na aula passada sobre separação, o exemplo que eu fiz foi exatamente qual é a demanda energética para separar o oxigênio da atmosfera. Deu em torno de 1,4 kJ por mol, alguma coisa assim, que eu gasto de trabalho. Tá? Então, esse método de produção de combustíveis está voltando, são as duas grandes vertentes, né? A rota termoquímica, que é essa daqui. O Brasil não está muito forte nisso aqui, não. Eu sei que o IPT tem um reator de gaseificação, que foi aberto aqui em Piracicaba para fazer pesquisa, né? O nosso grupo aqui, o professor Josmar, não sei se vocês já tiveram aula com o professor Josmar, trabalha nessa área. Tá? E a outra rota é a rota bioquímica, ou seja, essas reações todas que estão ocorrendo aqui, olha, né, de gaseificação e do método Fischer-Tropsch, na rota bioquímica, são reações bioquímicas, na verdade intermediadas, você pode pensar assim, catalisadas por algum micro-organismo. Então, no caso do etanol, que a gente conhece tanto, essa entrada aqui é a sacarose, uma molécula, aí você tem uma levedura, é a Saccharomyces cerevisiae, que é a mesma levedura que faz o pão, que faz o vinho, que faz a cerveja. Então ela pega a sacarose, fermenta a sacarose, tira energia para o seu metabolismo e excreta etanol. Então o etanol é o xixi da Saccharomyces, né? Que ainda tem um conteúdo energético alto e serve para a gente, né, acionar o motor a combustão interna. Tá? Então estou preocupado em dar um pouquinho essas duas visões para vocês, da rota termoquímica e da rota bioquímica. Eu não vou falar muito da bioquímica aqui, nesse curso, né? Vou falar num outro, mas a termoquímica eu vou voltar nela. A última aula, a aula de caso especial, se houver tempo, né? Eu vou fazer uma revisão com vocês com os diversos métodos de conversão termoquímica. Eu mostrei para vocês gaseificação. Vocês conhecem uma, que é, com certeza, que é a combustão. Combustão é uma transformação termoquímica. Então, combustão, gaseificação, aí você tem pirólise, você tem uma outra que eu tenho certeza que vocês conhecem também, que é torrefação. Torrefação é uma reação termoquímica que objetiva produzir carvão, produzir C. E esse carvão você pode usar para diversas coisas. No caso, vocês conhecem a torrefação do quê? Do café que a gente toma, né? Então, o café, ele não é queimado, ele tem que ser, não sei como é que fala em português, né? Mas tem que ter torrado, torrefaciado, não sei como é que é, né? E
Vocês conhecem a torrefação do café e conhecem também do churrasco. Não estou falando da carne queimada, não. Estou falando do carvão da churrasqueira. O carvão da churrasqueira é a diferença em inglês de coal e charcoal. Né? Coal é o carvão mineral, é o que se extrai, e o charcoal é o carvão vegetal fabricado a partir de madeira. Então você pega a madeira, coloca num forno de torrefação e gera o carvão. Então, e o carvão, pensa no carvão de churrasqueira, ele é um vetor energético. Né? Então, ele tem propriedades muito boas de queima, etc, etc. Então, você quer aquele produto. A reação que leva aquele produto é a torrefação. Então, é possível produzir carvão vegetal de bagaço de cana? Basta você colocar no reator de torrefação. Da última aula eu quero dar um panorama sobre essas reações termoquímicas, né? Porque estão voltando também com bastante força agora, além da bioquímica, que é uma vocação natural nossa. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação a esse aqui? Então tá feito. Eu gravei, eu vou colocar lá no vídeo, né, para o pessoal que ainda não acordou do Tusca, né, do Tusca.